Olá, muito boa tarde, bem-vindos a esta emissão do programa Eclésia. 2025 fica inscrito na história da Igreja como um tempo de lágrimas e de novos começos. Em ano de jubileu, o mundo católico viveu 12 meses de intensidade única, marcados pelo adeus a Francisco e pelos primeiros passos do pontificado de Leão XIV. O ano começou com a promessa de esperança do jubileu de 2025, mas rapidamente a alegria dos peregrinos se misturou com a apreensão. As primeiras semanas deste jubileu ficaram marcadas por uma visível fragilidade de Francisco. As audiências canceladas e um longo internamento lançaram sobre a Praça de São Pedro a sombra de que o fim de um ciclo se aproximava, transformando a celebração jubilar numa vigília de oração pela saúde do Papa. Agradeço de todo o coração las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Após mais de um mês de internamento, na sequência de uma infecção respiratória, Francisco regressaria ao Vaticano. Do quinto andar do Hospital Gemelli, despediu-se com uma breve saudação à multidão que o acompanhou nos dias de internamento. Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. È brava. Depois de um último passeio em papamóvel entre os peregrinos, no domingo de Páscoa, na Praça de São Pedro, a Igreja recebia a 21 de abril a notícia que ninguém queria dar, o anúncio da morte de Francisco. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. O Papa das periferias, que durante mais de uma década desafiou o mundo a olhar para os descartados, partiu, deixando um legado de misericórdia. As reações globais de líderes políticos ao mar de fiéis que acorreu o Vaticano confirmaram a dimensão universal do seu magistério. Sábado, dia 26 de abril. Foi um momento para a última homenagem a Francisco nas cerimónias fúnebres que começaram com a missa celebrada na Praça de São Pedro, acompanhado pelo povo que esteve sempre no coração do Papa. Foi um tempo de silêncio e gratidão, onde a simplicidade do caixão de cipreste contrastou com a grandeza da herança espiritual deixada. Uma igreja mais pobre e para os pobres. È stato un Papa in mezzo alla gente, con cuore aperto verso tutti. Inoltre è stato un Papa attento al nuovo che emergeva nella società e da quanto lo Spirito Santo suscitava nella Chiesa. Con il vocabolario che gli era caratteristico, col suo linguaggio
ricco di immagini e di metafore, ha sempre cercato di illuminare con la sapienza del Vangelo i problemi del nostro tempo. A última morada na simplicidade absoluta do branco foi uma escolha de Francisco. A Basílica de Santa Maria Maior, junto à imagem de Nossa Senhora, que tantas vezes visitou no pontificado. Muitas celebrações e reuniões preparatórias lançaram a escolha de um novo pontífice, o conclave que se iniciou a 7 de maio. O conclave de 2025 ficará na história nacional pela participação inédita de 4 cardeais portugueses eleitores. Um sinal de vitalidade no contexto universal, num colégio cardinalício cada vez mais global e diversificado. Item promittimus vovemus et iuramus, quicunque nostrum, Deo sic disponente, Romanus Pontifex erit electus, eum munus Petrinum pastoris ecclesiae universae fideliter executurum, esse, atque spiritualia et temporalia iura, libertatemque sancte sedis, integre axtrenue asserere, atque tueri, nunquam esse destiturum. Precipue autem promittimus et iuramus nos religiosissime et quod cunctos, sive clericos, sive laicos, secretum esse servaturus Deis omnibus, quae ad electionem Romani pontificis quo modo libet pertinent, et Deis, quae in loco electionis aguntur, scrutinium directum vel indirecte respicientibus. Spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet et ec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. Spondeo vovio ac iuro, sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango. O conclave iniciado a 7 de maio demorou pouco mais de 24 horas para escolher o cardeal Robert Francis Prevost como novo Papa. O primeiro pontífice norte-americano, antigo responsável mundial da Ordem de Santo Agostinho, foi missionário e bispo no Peru, antes de ser escolhido por Francisco como prefeito do dicastério para os bispos, uma figura de pontes que iniciou o pontificado com um apelo à paz. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie
a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. A Praça de São Pedro acolheu, a 18 de maio, a missa de início do Ministério Petrino, com a entrega do Anel do Pescador e do Pálio, símbolos da autoridade do Papa como Bispo de Roma. Fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio, una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità. O primeiro grande teste de popularidade e comunhão de Leão XIV aconteceu durante o Jubileu dos Jovens. 25 anos depois da histórica Jornada Mundial da Juventude, presidida por São João Paulo II em Tor Vergata, essa esplanada de Roma, nos arredores da capital italiana, voltou a acolher os jovens católicos. Simbolicamente, o Papa recebeu a cruz do Jubileu das mãos de um jovem e conduziu em procissão até o altar, ao som do hino deste ano santo dedicado à esperança. Dear young people, Jesus is the friend who always accompanies us in the formation of our conscience. If you truly want to encounter the risen Lord, then listen to His word, which is the gospel of salvation. Reflect on your way of living. Seek justice in order to build a more humane world. Serve the poor, and so bear witness to the good that we would always like to receive from our neighbors. Be united with Jesus Christ in the Eucharist. Adore Christ in the Blessed Sacrament, the source of eternal life. Study, work, and love according to the example of Jesus, the good teacher who always walks beside us. E seriam dois jovens, os primeiros santos do pontificado. Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis, sanctus esse discernimus et definimus, ac sanctorum Cathologo ascribimus. Statuentes eius in universa ecclesia, inter sanctus. A 9 de outubro, Leão XIV publicou a primeira exortação apostólica do pontificado, Dilexit Te, na qual assume o legado pastoral e social de Francisco, numa reflexão sobre a relação da Igreja com os pobres. O Papa alerta que as palavras não bastam e exige ações concretas de caridade, combatendo a indiferença. Tutta la Chiesa esulta e gioisce, e in primo luogo a voi, cari fratelli e sorelle,
desidero trasmettere con forza le parole irrevocabili dello stesso Signore Gesù. Dilexi te, io ti ho amato. Sì, a fronte della nostra piccolezza e povertà, Dio ci guarda come nessun altro e ci ama di amore eterno. E la sua Chiesa ancora oggi, forse soprattutto in questo nostro tempo ancora ferito da vecchie e nuove povertà, vuole essere madre dei poveri, luogo di accoglienza e di giustizia. Nos 10 anos da encíclica ecológica e social Laudato Si de Francisco, o Papa Leão XIV multiplicou gestos e mensagens, também com um olhar dirigido para o coração da Amazónia, Belém do Pará, onde a COP30 procurou recordar ao mundo a necessidade de combater as alterações climáticas com sentido de urgência. Sé que van a ser un trabajo sinodal de discernimiento como preparación para la COP30. Van a reflexionar juntos sobre una posible remisión entre la deuda pública y la deuda ecológica. Una propuesta que el Papa Francisco había sugerido en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y en este año jubilar, año de esperanza, es tanto importante este mensaje. 35 hectares de jardim e 20 hectares de terras agrícolas na residência pontifícia de Castelo Gandolfo, nos arredores de Roma, constituem o novo bairro Laudato Si, inaugurado por Leão XIV, com o objetivo de ser um exemplo e uma escola de ecologia integral inspirada nos ensinamentos do Papa Francisco. Ainda neste contexto, Leão XIV presidiu uma oração ecuménica pelo cuidado da criação na Capela Sistina, com a participação dos reis de Inglaterra, Carlos III e Camila. Esta celebração assume um significado especial e ecuménico, porque é a primeira vez em quase 500 anos que um soberano britânico participou numa cerimónia de oração com o Papa. A primeira viagem apostólica ao berço do Credo assinalou os 1700 anos do Concílio de Niceia, no grande acontecimento ecuménico de 2025. A comemoração histórica da unidade dos cristãos na Turquia antecipou a passagem pelo Líbano, definindo prioridades geopolíticas e religiosas no delicado contexto do Médio Oriente. A passagem pela Turquia teve um motivo maior. Nos 1700 anos de Niceia, ali, em 325, definiram-se fundamentos da fé cristã. Ao visitar este lugar, Leão XIV quis voltar às raízes para projetar o futuro. In the Nicene Creed, we profess our faith in one God the Father. Yet it would not be possible to invoke God as Father if we refused to recognize as brothers and sisters all other men and women who are created in the image of God.
Ao longo de 2025, Leão XIV assumiu-se como a voz da paz. Com a Europa em guerra, o Papa multiplicou apelos a uma paz desarmada e desarmante. Recebeu por 2 vezes o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistiu no regresso das crianças deportadas e alertou contra o desmantelamento das alianças europeias, defendendo que a segurança global não se constrói com muros, mas com pontes. Outro grande foco de atenção foi o Médio Oriente, com a guerra em Gaza e todas as crises que afetam a região. The Middle East needs new approaches in order to reject the mindset of revenge and violence, to overcome political, social, and religious divisions, and to open new chapters in the name of reconciliation and peace. The path of mutual hostility and destruction in the horror of war has been traveled too long, with the deplorable results that are before everyone's eyes. We need to change course. We need to educate our hearts for peace. From this square, I pray for the Middle East and all peoples who suffer because of war. Entre a memória grata a Francisco e a esperança renovada com Leão XIV, o ano do Jubileu da Esperança fecha-se como o tempo em que a Igreja, perante as guerras, insistiu que a paz não é uma utopia, mas um dever. Fica por aqui o programa Eclésia. Obrigado pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.